Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Santa Paulina. Irmãos e irmãs, vamos assistir o vídeo de hoje, ver um pouquinho da história da primeira santa canonizada no Brasil. Irmãos e irmãs, sejam uma vez bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E o vídeo de hoje é para falar de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. É a primeira santa canonizada no Brasil. Pois é, gente. É a primeira vez que ela entra, é comentada, falada no nosso canal. E a fonte, irmãos e irmãs, é da internet, tá? É da internet, que fala com mais detalhes sobre a vida dessa santa, que é comemorada, a festa dela é no dia 9 de julho, né? 9 de julho de 2025. E a fonte que eu vi lá é a Wikipédia, e também da Arquidiocese, né, de Joinville, Santa Catarina, tá bom? Então, na Wikipédia tem aqui os dados gerais dessa santa, né? Que ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1865, né? Na cidade de Vigolo Vitaro, né? Que é Itália, porém pertencia ao Império Austríaco. Ela morreu no dia 9 de julho de 1942, aos 76 anos, em São Paulo, Brasil. Né? O nome de nascimento, Amabile Lúcia Wiesentheimer. Aí, nome religioso, né? Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Nome da mãe, Ana Pianeser, e o pai é Napoleone Wiesentheimer, né? A beatificação dela foi no dia 18 de outubro de 1991, em Florianópolis, Florianópolis, né? Santa Catarina, Brasil, pelo Papa João Paulo II, né? E a canonização, né, foi no dia 19 de maio de 2002, lá no Vaticano, né, em Roma, né, pelo mesmo Papa, João Paulo II, né, São João Paulo II. E o principal templo, né, dedicado ao nome dela, é o Santuário de Santa Paulina, que fica em Nova Trento, Brasil, né? E a festa dela no dia 9 de julho, então. Essas são as informações gerais, né, dessa santa, que foi a primeira canonizada no Brasil, né? É isso aí, é uma santa brasileira, né? Primeira. Agora, irmãos e irmãs, vamos ver aqui o que a Arquidiocese de Joinville, né, tem a dizer a respeito, mais detalhes sobre a vida de Santa Paulina, a fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, né? Bom, eles eram de família pobre, irmãos e irmãs, né? Assim, resumindo um pouco, né, tudo que já foi dito, né? Eles eram de família pobre e eles vieram para o Brasil, tá? Eles vieram para o Brasil lá no século XIX ainda, né? Aí tem a chegada ao Brasil. Em 1875, a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários tridentinos já estavam morando.
Eles foram se estabelecer num vilarejo recém-fundado no meio da mata chamado Vigola, né? Tudo era muito precário e pobre. As famílias procuravam manter a união para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. Então, isso foi uma época em que muita gente, muitos imigrantes, né, vinham ao Brasil, né, para tentar a vida, melhorar, porque na Europa estava muito ruim. Havia uma crise social política lá muito séria. Então, para fugir da fome e da miséria, eles vieram para o Brasil nessa época. E aí a família de Santa Paulina também veio, né? Do caso Amabile, né? É isso aí. Uma grande amizade. No vilarejo onde ela vivia, né, lá chamado Vigolo, né, a Amabile travou, né, que travou a amizade, né, vamos falar assim, cultivou a amizade com uma menina que acompanharia por toda a sua vida, né, a Virgínia Nicolodi, né? As duas já tinham uma fé sólida e de afinidade, e as fez crescer ainda mais a amizade. E as duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, Amabile já tinha 12 anos de idade. Então, Amabile e essa Virgínia, né? As duas eram muito unidas, né? Muito amigas, né? Então, é a pequena missionária. No vilarejo, né, de Vigoto, crescia aos poucos. Por isso, o padre responsável, né, pela região, chamado Padre Servanzi, né, iniciou um trabalho pastoral. E ele logo percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile e incumbiu de lecionar o catecismo às crianças, né? Além de ajudar os doentes e manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Era a incumbência, certamente, ajudou a amadurecer a vocação religiosa do coração de Amabile. Tá vendo? Desde pequena, já desde de menina, né? Ela já estava envolvida nos trabalhos da igreja, né? Aí ensinando, sendo catequista onde morava, tá vendo? É isso aí. Aí só vai cultivando a vocação dela. Adolescente caridosa. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virgínia, e as duas dedicaram-se totalmente à caridade com os mais pobres, ajudando os doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados, ajudando os doentes, e idosos e crianças. Enfim, todos precisavam, né? Amabile e Virgínia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região, distante e abandonada no Brasil. Os sonhos proféticos com Nossa Senhora. Então, Amabile, ela teve sonhos, né, com Nossa Senhora. Então, aí começa o mistério, né? Mistério de Deus chamando ela para a missão, uma missão mais profunda, assim, né? Em 1888, Amabile teve o primeiro de 3 sonhos com a Virgem Maria. Nesses sonhos, Nossa Senhora disse a Amabile que tinha um desejo ardente que começasse uma obra, né, a trabalhar pela salvação das filhas de Maria. Né? Então ela falava assim: meu desejo ardente, comeceis uma obra e trabalhais pela salvação das minhas filhas, disse Nossa Senhora
a Amabile, né? No caso, Santa Paulina. E aí a Santa Paulina respondeu: mas como posso, mãe? Não tenho menos, né? Não sou tão miserável e ignorante, né? Quer dizer, está dizendo assim, quem sou eu para fazer? Eu sou muito pobre, disse Amabile para Nossa Senhora. Quando acordou após o terceiro sonho, Amabile disse em oração: vou servir minha mãe querida. Sou uma pobre criatura, mas para satisfazer o vosso desejo, prometo me esforçar no que puder. Então, depois de 3 sonhos, Nossa Senhora pedindo, que ela se dedicasse pela salvação das moças, ela decidiu se empenhar nisso. Então, para começar o trabalho missionário de Santa Paulina, o que ela fez? Um hospitalzinho para os doentes. Ela pediu que fosse construído um barraco, uma casinha de madeira num terreno, e aí foi feito. E lá ela começou a cuidar dos doentes, tá? E também, da catequese, instrução às crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então, aí o começo da nova congregação que Santa Paulina, mais tarde vai se chamar Madre Paulina, estava iniciando lá, naquele lugar lá em Santa Catarina. Aqui diz, que é a primeira paciente, Então teve a primeira paciente, uma mulher que tinha câncer terminal. Então as duas elas acolheram essa senhora lá naquela casinha, começou a tratar dela, E isso foi o quê? Em 1890. Mais tarde, Amabile e Virgínia consideraram essa data, esse ano, como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeiras. E é uma obra inspirada por Deus, A Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba, em agosto de 1895. 4 meses após, a Virgínia e outra jovem chamada Teresa Emanuele, teve a aprovação eclesiástica e fizeram os votos religiosos da congregação, adotando o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a Santa Paulina, Além disso, foi nomeada superiora, Ou seja, ela passou a ser Madre Paulina dessa nova congregação feminina, que é a primeira no Brasil, tá vendo? E a semente germina e cresce. A santidade, a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e de suas co-irmãs cresceram, E aí atenderam, foi um socorro à pobreza, de imensas dificuldades que viviam, Então a congregação ela atendeu muitas pessoas doentes da paróquia, as crianças, Então aí, quer dizer, foi crescendo cada vez mais a obra iniciada, por Madre Paulina e por suas irmãs dessa nova congregação. O convite para se instalar em São Paulo. Em 1903, apenas 8 anos após a aprovação eclesiástica e o reconhecimento da congregação, já era notória no Brasil por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, neste ano, Madre Paulina foi chamada para
estender sua obra a São Paulo. Ela viu no convite um chamado de Deus e aceitou o desafio. Então, ela passou a fazer o trabalho também lá em São Paulo. Saiu lá da terra dela, lá em Santa Catarina, para ir para São Paulo. A obra em São Paulo. Em 1903, Madre Paulina e algumas irmãs chegavam a São Paulo. Já foram morar no bairro de Ipiranga, ao lado de uma capela. Depois ela iniciou uma obra importante, a obra da Sagrada Família, que tinha como objetivo abrigar ex-escravos e suas famílias, após a abolição da escravatura, que tinha acontecido em 1888. Essas famílias viviam em péssimas condições e a obra de Madre Paulina deu a elas um pouco mais de dignidade. Olha só que bonito, gente. Os escravos, que foram abolidos na época lá de 1888, Então, eles ficaram abandonados pela sociedade, Então, essa ordem, Madre Paulina e as irmãs, elas ajudaram a socorrer esse povo, Olha só que coisa bonita, tá vendo? Dando dignidade humana a eles. Afastamento e humildade e obediência. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs e de ações sociais. Nesse momento, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Brotero. Esta ajudava nas obras. A perseguição foi tanta que logo, que em 1909 o bispo Dom Duarte desistiu e Madre Paulina, do cargo de superiora da congregação, e exilou em Bragança Paulista, São Paulo. Madre Paulina, num exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo que em lágrimas de dor. Na ocasião, ela disse: meu único desejo, é que essa obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado por todos. E no exílio, Madre Paulina se sujeitou, aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar, nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. Tá vendo? Eles estavam fazendo um ótimo trabalho, mas aí por causa dessa perseguição dessa mulher aqui, mulher rica, aí a fofoca era tanta que aí o bispo não teve jeito, teve que tirar ela da direção da congregação e mandar ela para outra cidade, tá vendo? E ela obedeceu, irmãos e irmãs, Então, afastamento, humildade e obediência, Mas é assim mesmo, quem faz a vontade de Deus é perseguido, irmãos e irmãs, entendeu? Mas isso não fez ela desanimar, não. Ela continuou firme na sua fé. O reconhecimento. 9 anos depois do chamado exílio, entre aspas, quando ela teve que sair, lá de onde ela vivia para ir para outra cidade, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à Casa Geral da Congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas depois dessa prova de fogo. Por isso, ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo, destacou-se seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. Que bom, que ela voltou, É isso aí. Aí temos aqui a parte final, que é a morte, A partir de 1938,
Madre Paulina iniciou o período de grandes sofrimentos físicos. Por causa do diabetes, seu braço direito teve que ser amputado. Tadinha, né? Depois disso, ficou cega. Foram 4 anos de sofrimentos físicos e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando ao Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Por fim, 4 anos de dor, né? Ela entregou a sua alma a Deus, na casa geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. O Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991, em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002 pelo mesmo Papa João Paulo II, e assim ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. Portanto, irmãos e irmãs, isso aí foi um pouquinho da história, né, de Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus. Santa Paulina, né, também conhecida como Madre Paulina. Pois é, foi uma vida dedicada à caridade, à catequese, ao atendimento dos doentes. Que coisa linda, né? Teve um momento que quase chamei ele de Madre Teresa de Calcutá, né? Só que mais de 100 anos antes de Madre Teresa de Calcutá, ela já estava realizando os mesmos trabalhos que ela fazia, né? Praticamente, né? Então, e aqui a gente pode ver, né, a igreja, né, dedicada a Santa Paulina, né? Que ela é o Santuário de Santa Paulina, localizada em Nova Trento, Santa Catarina, tá vendo? Então, essa é a igreja dedicada a ela, tá vendo? Que coisa linda. É isso aí. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado, tá? Por vocês terem assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, rogai por nós. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.